Graça e paz, pessoal, bom dia que o galo já cantou, que bom ter você por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final, já curte, comenta e depois compartilha, amém? Hoje o nosso texto está no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, que diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias e à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Amém. Então vamos ao contexto, né? Zacarias era sacerdote do grupo de Abias, e naquela época existiam 24 grupos de sacerdotais, e era por sorteio que se queimava o incenso, queimava-se 2 vezes por dia. Então a possibilidade, a quantidade de vezes que você iria queimar incenso sendo sacerdote seria poucas vezes na vida, se ainda fosse sorteado, né? Alguns estudiosos dizem que talvez fosse uma vez, talvez nem teria a oportunidade de queimar o incenso no lugar santíssimo. E chegou a vez de Zacarias, e bem na hora dele, bem na vez dele, o anjo aparece e ele fica com medo. O anjo do Senhor é enviado para dar um recado a ele. Gabriel, o anjo do Senhor, se achega e ele fica com medo. E ele tem medo, ele fica assustado, né? Ali, então, bem no dia, bem na vez dele, bem naquele dia que nada pode sair errado, que ele está concentrado, ele é visitado pelo anjo do Senhor e ele fica assustado. E isso me traz à mente que muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer aquilo que nós temos que fazer, que nós esquecemos da visitação do Senhor, que nós esquecemos que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo pelo Senhor, e o que importa de fato é a presença dele. Então nós temos que tomar cuidado para não entrar neste lugar de que aquilo que nós estamos fazendo seja mais importante do que ele, aquele lugar de que aquilo que ele nos faz seja mais importante que ele. Não, nós temos que continuar buscando a expectativa de ser encontrado por ele, continuar fazendo o que nós fazemos por ele, para ele, com ele, mas aguardando a visitação dele, aguardando a presença dele, tendo a intencionalidade no aguardar a presença dele, saber de que mesmo que nós não estamos sentindo, ele está presente já no lugar, ele está ali, e o que nós estamos fazendo não pode ser mais importante do que a presença dele, para não cairmos nesse lugar. Ele era irrepreensível, né, ao servir ao Senhor, como diz o texto ali, tanto ele quanto Isabel, eles eram irrepreensíveis, eles eram descendentes de Arão, e isso era muito importante para um sacerdote, né, também casar com uma descendente de Arão, e eles eram irrepreensíveis, e eles faziam tudo certinho, e chegou o grande dia dele, chegou a vez dele de poder queimar incenso ao Senhor, enquanto todos estavam aguardando ali, e em determinado momento ele esqueceu do Senhor, ele esqueceu da presença do Senhor, da visitação do Senhor. Ele enviou um anjo para dar um recado a ele, e ele
se assustou, ficou com medo, e nós temos que, sim, nós temos que ter o temor de estar na presença do Senhor, isso sim, mas não de ter medo da presença dele. É um lugar em qual nós temos que buscar o prazer em estar, e aquilo que nós estamos fazendo não pode sobressair a vontade que nós temos, o anseio de receber a presença dele, de estar na presença dele, da presença manifesta dele aqui onde nós estamos. Então há uma linha muito tênue, né? Muito fina entre o servir e o estar na presença ali, e nós não podemos entrar nesse lugar de que o que nós estamos fazendo é mais importante do que a presença dele, do que o Deus propriamente dito, o nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o Espírito Santo. Nós temos que dar total liberdade a Ele. Às vezes nós queremos fazer algo tão bem feitinho, tão certinho, que não tem nem espaço para o Senhor se manifestar em nosso meio. E nós temos que ansiar por essa visitação dele, e não estar com medo, não estar tão preocupados. É lógico que nós temos que ter a diligência e o cuidado para fazer tudo conforme ele nos pediu, com honra a ele, e fazer tudo corretamente, mas nós temos que ter ainda mais cuidado para que a gente não perca a sensibilidade da presença dele, que a gente não perca essa vontade de estar na presença dele e buscá-lo em tudo quanto nós fazemos, principalmente no secreto, que é onde nós o buscamos de fato, e que ele deve vir ali. Não é o porquê que nós o buscamos, que nós queremos atrair a presença dele, mas sim em estar com ele, né? Amém? Então nós temos que tomar este cuidado para que o fazer não seja mais o importante do que o estar na presença dele. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia, que ele te continue te fortalecendo para que a busca pela presença dele, a busca nele, seja maior do que o fazer. O fazer não pode ser maior em nossa vida do que o estar na presença dele, do que o ser na presença dele. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.